O sofrimento humano prova que Deus não existe? Esta é uma das questões mais controversas e mais repetidas pelos ateístas e por aqueles que questionam a existência de Deus. C.S. Lewis tratou desta questão em um livro intitulado O Problema do Sofrimento. E nesse livro, então, ele traz exatamente diante de nós aquela indagação mais comum feita de que se Deus é onipotente e também é benevolente, é amoroso, e existe sofrimento no mundo, há algum problema. Porque se Deus é onipotente, se Ele tem todo o poder e se Ele ama a humanidade e não deseja que ela sofra, por que ela sofre? Mas a verdade é que este questionamento ele também tem suas fragilidades e nós podemos contra-argumentá-lo. C.S. Lewis vai dizer que, por exemplo, na questão de conceituação de onipotência e bondade, há equívocos. A onipotência, claro, vai dizer que Deus pode fazer tudo. Mas ainda que a gente pense que Ele tem todo o poder para fazer aquilo que Ele desejar, Deus não pode fazer tudo. Isso mesmo. Porque há ações que são totalmente opostas e que não podem ser feitas simultaneamente. Uma outra questão relacionada à bondade também é problemática, porque a humanidade muitas vezes pensa, se Deus é bom, Ele tem que dar tudo aquilo que eu desejo. Mas essa bondade, ela é uma bondade muito equivocada. Ela está relacionada ao hedonismo, à busca pelos prazeres. E, por exemplo, naquele filme do Jim Carrey, em que ele atua, o Todo-Poderoso, em que ele é chamado a fazer as vezes de Deus, Deus o convida para tomar o seu lugar. De repente todos pedem várias coisas e ele fica atormentado com tantos pedidos, e o que ele resolve fazer? Ele resolve dizer sim a todos os pedidos. E o que ocorre? Um grande caos. Um caos total. Um outro contra-argumento contra aqueles que dizem que por existir sofrimento Deus não existe ou Deus não é todo-poderoso é nós observarmos que grande parte do sofrimento está relacionado ao mal moral, ao pecado humano. É o que Santo Agostinho vai dizer. Se Deus tivesse criado seres humanos incapazes de pensarem de maneira equivocada, ele teria criado marionetes, ele não teria concedido livre arbítrio. E nós sabemos que o mal gerado no mundo, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, está relacionado ao pecado e ao erro humano. Portanto, nós temos aí dois argumentos fortes a respeito do problema do sofrimento. Mas a verdade é que o sofrimento continua existindo no mundo, continua trazendo problemas, trazendo dificuldades para a nossa vida. E a verdade é que nós não devemos muito refletir nos problemas específicos, porque independentemente se eu dei causa a um sofrimento ou não, ele ocorre em minha vida. É como o sol que nasce para todos. Mas nós podemos sim refletir de uma forma mais genérica no sofrimento e até mesmo nos benefícios que advêm dele. Sim, exatamente. Porque o sofrimento faz com que nós paremos para refletir sobre a nossa vida. C.S. Lewis vai dizer que o sofrimento vai fazer com que a gente pense também na nossa fragilidade, na nossa mortalidade, na nossa morte. E é como ele diz, Deus sussurra aos nossos ouvidos quando está tudo bem, mas ele se utiliza de um megafone quando estamos em sofrimento.
E para finalizar essa reflexão, é importante também nós pensarmos sempre quando falarmos em sofrimento, no sofrimento de Jesus Cristo. Não há como falarmos em sofrimento sem lembrarmos do que Jesus passou na cruz. Sem pensarmos que Deus não é um Deus que fica de braços cruzados olhando a humanidade sofrer, mas é um Deus que se compadece da humanidade, que vem até nós, que sofre por nós e que ao terceiro dia ressuscita. Ele não fica morto. E da mesma forma nós podemos também refletir de que por maior que seja o sofrimento que temos que passar neste mundo, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós também nos veremos livres do sofrimento. Beleza? Inscreva-se então nos canais YouTube, Instagram, Facebook, Ser Apologeta, lembrando da primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que ser apologeta não é uma opção, mas é uma ação normal de todos os cristãos, estarem sempre preparados para responderem aos questionamentos, às indagações que são feitas a nós. Beleza? Fiquem em paz.